Boa tarde, menina. Meu nome é Vanessa e hoje eu vim aqui para falar uma experiência que eu tive. Eu era uma pessoa que me cobrava muito. Eu vou contar a história para vocês. Sabe aquela pessoa que faz tudo bem feito, mas não consegue reconhecer o valor naquilo que faz? Então, essa pessoa era eu. Eu vivia angustiada porque tudo que eu fazia não era o suficiente. Às vezes era o suficiente para os outros, para minha família, para os meus amigos. Às vezes as pessoas olhavam e falavam, nossa, como você faz as coisas bem feito, tá bonito, não sei o quê, mas para mim não estava bom. Dentro de mim eu falava, não, tá ruim, tá feio, eu quero mais. Então eu, às vezes, cansei de contar as horas que eu ficava reclamando do que eu fazia, né? Porque às vezes estava super bem feito, mas eu não conseguia reconhecer que estava bem feito. Então, muitas vezes eu me vi jogada, me vi nervosa, contrariada, porque eu não conseguia controlar isso dentro de mim. Eu sabia que eu estava fazendo bem feito, mas dentro de mim falava assim, não está bem feito, tem que fazer melhor. Então eu ficava me cobrando, 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 cobrando. E muitas vezes eu acabava me vendo como uma qualquer. Eu olhava para mim e falava, poxa, todo mundo consegue fazer tudo certinho, mas sempre que eu faço está ruim. Então eu me via como uma qualquer. Isso aconteceu principalmente quando eu cheguei na igreja. Nos meus primeiros meses na igreja, eu olhava para aquelas obreiras, aquelas jovens, aquelas evangelistas que já estavam há anos na igreja e queria ser como elas. Só que era impossível minha vida mudar assim do nada, uma explosão. Tudo isso acontecia com o quê? Com o tempo. Então eu olhava para eles e falava assim, poxa, olha como ela é. E às vezes é uma pessoa que demorou anos e anos e anos para ser assim. E eu apenas estava chegando na igreja. Então eu me cobrava de uma coisa que não tinha como eu me transformar. Eu queria ser aquilo que eu não podia, porque eu sou uma coisa e ela era outra, então eu queria ser como ela. Não que eu invejava ela, mas eu gostava das atitudes dela e eu queria ter a mesma atitude. Então, se eu não conseguia ter a mesma atitude, eu acabava me cobrando. Então, com o tempo, eu comecei a agir como alguém que eu não era, né? Eu comecei a fazer as coisas que eu detestava só para olhar para mim e falar que eu estava fazendo as coisas certas. Então, eu estava contrariando o quê? Os meus gostos, as minhas vontades. Eu estava indo contra a minha personalidade. Eu estava tentando ser a mulher de Deus, os outros lá fora, mas dentro de mim eu não estava sendo uma mulher de Deus. Então, com o tempo, tudo que eu encontrei foi o quê? Frustrações, porque eu não mudei. As coisas, a minha vida não mudou. Tudo que mudou foi alguns comportamentos que com o tempo foram se deixando levar, foram ficando relaxados. E isso continuou até o dia que eu decidi que eu não podia continuar assim. Até o dia que eu tive um encontro com Deus e Deus falou para mim: eu sei quem você é. Não adianta você mentir. Não adianta você fingir ser uma pessoa que você não é. Eu sei quem você é. Assim como eu sei o seu desejo de mudar, mas você nunca vai mudar se você não colocar isso dentro de você. Se a mudança que você quer é ser como os outros, então você sempre vai ser uma fracassada, porque os outros são falhos também. Se você quer mudar, se espelhe somente em um, que é o Senhor Jesus. Aí eu fiquei pensando, pensa bem, se alguém for assaltado, aí ele tem o carro dele e o filho dele para escolher. Quem que ele vai escolher? Obviamente, ele vai escolher o filho dele e deixar que o carro seja roubado. Mas com Deus não foi assim. Deus escolheu que o filho dele fosse levado na cruz por nós. Por quê? Pelo amor que ele tinha por nós. Então, a gente deve olhar para a gente e ver o valor que a gente tem. Ainda que a gente seja falho, ainda que a gente seja pecador, nós não devemos cobrar tanto assim de nós. É claro, nós devemos sempre tentar fazer o melhor, mas quando a gente fazer alguma coisa para Deus, a gente tem que reconhecer, entendeu? Porque se a gente não reconhecer, se a gente olhar para aquilo que a gente fez e falar, poxa, isso daqui nunca tá bom, tudo que eu faço nunca tá bom, Deus também não vai poder reconhecer. Entendeu? Dê o seu melhor, porque a partir do momento que você der o seu melhor, que você for sincera diante de Deus, que você chegar para Deus e falar, meu Deus, eu sou assim, assim, assim. O Senhor me muda porque eu quero mudar.
partir desse momento ele vai começar a agir em você. E foi o que ele fez comigo. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, porque eu sei que existem muitas pessoas que ficam se cobrando, que olham para dentro de si e falam assim, poxa vida, eu queria ser assim, mas eu não consigo. Não se cobre, tenta agir, tenta mudar. Você não vai mudar de uma hora para outra. Toda mudança leva tempo. Faz um ano que eu estou na igreja e agora, com o tempo, depois de 6, 7 meses, foi que eu comecei a mudar essas coisas em mim. Foi que eu comecei a perceber que aquilo que eu estava fazendo estava errado. Foi quando Deus falou comigo. A mudança ela é aos poucos. A gente não consegue mudar a nossa vida de uma vez. Deus vai mudando, vai mudando. Tudo que você precisa é quebrantar o seu coração, ser sincera diante dele. Falar, meu Deus, eu preciso do Senhor, porque eu sou fraca, eu sou falha, eu sou pecadora, mas eu quero mudar. Então me ajuda a mudar. E a partir do momento que você for sincera diante dele, provar para ele que você quer mudar, não só através de palavras, mas através de atitude, porque quando você quer mudar, você se esforça, entendeu? Quando você quer mudar, você tem uma comunhão com Deus, você lê a Bíblia, você ora, você faz jejum, você faz propósito, você se doa. E no seu quarto, sozinho, você e Deus, você fala com Deus. Não basta você falar com Deus na igreja, na frente de todo mundo. Você tem que ter um compromisso com Deus sozinha, porque Deus é seu Pai. Tem uma hora que você tem que chegar no seu Pai e falar, Pai, está acontecendo isso, isso, isso e aquilo, eu quero que você me ajude. E Deus está ali para isso, para nos ajudar. Ele nos criou porque Ele nos quer ver felizes. E foi por isso que Ele deu o Filho dele na cruz. Então nós devemos confiar nele. E essa é a mensagem que eu passo para vocês. Que vocês não venham ficar se cobrando tanto, mas que vocês deem o seu melhor, entendeu? Se aquilo foi o seu melhor, ainda que não tenha ficado muito bom, foi o seu melhor e você sabe disso. Seja quem você é, não importa o que os outros digam, importa como Deus te vê. Do jeito que Deus te vê, é o jeito, se Ele te vê bem, então você está bem. Se Deus te vê mal, então é porque o seu comportamento é ruim. Se você está agindo reto diante de Deus, com certeza Ele vai te ver bem. Mas se você estiver tentando se enganar, tentando enganar as pessoas que estão ao seu redor, é impossível que Ele te veja bem. Então, seja a mulher de Deus, seja a mulher que você quer ser. Se você quer ser uma mulher boa, então você tem que começar a praticar a ser uma mulher boa. Não imitando as atitudes dos outros, não querendo ser como os outros, mas mudando. E aí fica a minha mensagem. Fica com Deus.